Boa tarde, meu nome é Matheus, psicólogo, especialista em psicologia jurídica, pós-graduando em Criminal Profile e Psicologia Investigativa, sou psicólogo forense, atuo como perito e assistente técnico jurídico. Vou responder as perguntas da entrevista dos alunos. A psicologia forense jurídica, que é uma área da psicologia aliada às questões jurídicas, visa colaborar para que as pessoas tenham seus direitos garantidos? Totalmente. Esse é o principal objetivo da psicologia jurídica, é garantir o direito ao sujeito, seja em qualquer âmbito. Se você trabalha no âmbito social, se você trabalha no âmbito criminal, no âmbito civil, o nosso trabalho é para garantir o direito à pessoa. É você coletar aqueles dados, você fazer uma avaliação, você fazer uma entrevista, você fazer uma avaliação psicossocial, você explorar todo o contexto que a pessoa está envolvida naquela situação para garantir os direitos dela. É muito bom frisar que o trabalho do psicólogo jurídico ele é para com a justiça e garantir os direitos também daquele cidadão. Então a gente vai usar dos nossos recursos, usar do nosso trabalho para coletar os dados e muitas vezes subsidiar a decisão de um juiz e também fazer com que as leis sejam aplicadas de forma correta, garantindo o direito daquela pessoa. Pergunta número 2. Quais as principais diretrizes dos direitos humanos em que o psicólogo forense deve se pautar para sua atuação em uma autópsia psicológica? Todas as diretrizes dos direitos humanos, todas. O direito ao respeito, ao sigilo, ao resguardo de informações, o direito a não colocar ele em uma situação em que vá causar sofrimento. Por isso que a autópsia psicológica ela é bem delicada, porque, não vou entrar aqui na explicação do que é autópsia psicológica, mas ela é muito delicada por quê? Porque você não sabe o que os dados que você vai conseguir com aquela autópsia psicológica podem causar naquela família que está buscando esse trabalho. Então você tem que se resguardar, jamais também falar ali que você tem uma causa específica, uma resposta específica para aquele homicídio que aconteceu, para aquela tentativa de suicídio, o que é muito comum na autópsia psicológica, e sempre se respaldar nesse aspecto ético. Você jamais vai ter uma certeza, você jamais vai ter um resultado garantido do que realmente aconteceu. O que você vai ter vão ser fatores ali que foram levantados durante a investigação, que podem te nortear e podem te dar uma ideia da possível motivação daquela pessoa ter vindo a ser vítima, daquela pessoa ter vindo a tirar sua própria vida, ou de outros aspectos aí cognitivos e psicológicos que envolvem a demanda da autópsia psicológica. Aí vai depender realmente do que está demandando aquele trabalho. Mas todas as diretrizes dos direitos humanos são usadas nesse caso, principalmente o caso desse, como eu falei, que envolve muita questão emocional, é um caso bem delicado de se trabalhar. Então, direitos humanos é aplicado 100% no caso de autópsia psicológica. Quais testes são mais usados nessa área? Assim, os testes, as ferramentas usadas na perícia, na investigação, ela vai depender do que está sendo periciado, ela vai depender do que você vai avaliar, e cada profissional tem liberdade de usar a ferramenta que quiser. A ferramenta sendo respaldada e aceita pela psicologia, sendo validada, estando favorável, você tem total liberdade de usá-la. É lógico que nós temos os testes aí mais famosos, que são os que acabam sendo usados. Eu, particularmente, gosto muito do Rorschach, acho que é um teste, assim, fundamental para ser usado, mas, por exemplo, você não vai usar o Rorschach para avaliar a inteligência de alguém. Se você tem ali um caso onde você precisa avaliar a inteligência do sujeito, você precisa avaliar o estado mental dele, você não vai necessariamente usar um Rorschach. Tem outras ferramentas mais específicas que você poderia usar para demanda específica. Só que, como eu falei, é muito comum o Rorschach ser usado em alguns casos aí onde você precisa realmente entender a estrutura, o perfil psicológico daquele sujeito. Testes de inteligência em geral também são usados, a fim também de subsidiar ali a pessoa, a noção que a pessoa tem, talvez do crime que ela cometeu, do que ela fez. Outro teste que é muito comum, tem um teste que talvez a gente pode falar que seria específico para essa área, que é a escala Hare, que é a escala de nível de psicopatia.
né, feita pelo Robert Hare. É uma escala que ela acaba sendo usada mais no âmbito jurídico forense mesmo, né? Eu acho que dificilmente uma pessoa vai usar uma escala dessa num consultório para avaliar a psicopatia do paciente. Eu, pelo menos, desconheço. Mas no âmbito jurídico, numa penitenciária, num processo que esteja rolando, onde a pessoa mostra indícios ou traços de psicopatia, a escala Hare ela vai ser usada, né? Inclusive, é a única escala aí válida que analisa níveis de psicopatia. Então, a escala Hare, o próprio Rorschach, um HTP também ele pode ser usado a fim de explorar ali aspectos da personalidade. Testes de inteligência não verbal, isso é muito importante, porque a inteligência não verbal ela também vai ter... ela vai trazer aspectos daquilo que a pessoa ela não tem uma orientação de fazer ou não. Então, a pessoa se depara com uma situação do qual ela tem que contar com ela mesma, ela tem que contar com a lógica, o raciocínio dela mesma. Então, o teste de inteligência não verbal ele é muito bom também para explorar o nível de raciocínio que aquela pessoa tem ou não na hora de cometer um crime. Então, é um tipo de teste muito bacana para ser usado também. Mas talvez esses acabam sendo os testes mais usados. Mas são mais usados por conta do quê? Por conta das características que costumam ser avaliadas numa perícia. E não porque aquele teste é melhor ou não. Ok? Há uma grande confusão entre o termo forense e jurídico. Explique um pouco sobre. Realmente, né? É muito confundido a psicologia jurídica com a forense. Mas aí por quê? Quando a psicologia jurídica surgiu no Brasil e no mundo, a sua única atuação era nos fóruns, né? Começou sua atuação sendo no fórum. Conforme começou a demandar especialidades, conhecimentos do psicólogo, então a psicologia jurídica se consolidou. Então o primeiro trabalho da psicologia jurídica foi também junto com a psicologia forense. Como não haviam, né, ramificações da psicologia jurídica, acabou então a psicologia jurídica sendo sinônimo da psicologia forense. Mas quando começaram a surgir outras áreas de atuação que também estavam dentro da psicologia jurídica, foi preciso, né, criar essa vertente. Então, sei lá, antes tinha só a psicologia jurídica que era feita no fórum, um trabalho feito no fórum, ou nos órgãos aí que respondem ao fórum. Só que aí surgiu a psicologia policial, surgiu a psicologia penitenciária, psicologia criminal, psicologia investigativa, que todas estão dentro da psicologia jurídica. Então foi preciso pegar aquilo que era chamado de psicologia jurídica e transformar em psicologia forense, que é todo o trabalho referente ao fórum, todo o trabalho prestado ao fórum. E a psicologia jurídica passou a ser a área de atuação que embarca todas essas que eu citei. Então, como a primeira atuação da psicologia jurídica foi a forense, acaba havendo essa confusão. Acaba havendo essa confusão de se confundir jurídica com forense. Mas pensem que a psicologia jurídica é uma área ampla. E dentro dela se subdivide nessas 5 áreas que eu citei com vocês. Sendo a área forense uma sub-área da psicologia jurídica.